Se inscreve no canal. É tudo nós, tudo nós, tudo nós. Curte, compartilha, curte, compartilha. Curte, compartilha, se inscreve no canal. É tudo nós, tudo nós, tudo nós. Pega essa dica. Fala galera, nesse vídeo a gente vai bater papo com um cara sensacional, amigo, irmão, parceiro da vida, está no Brasil e vai contar um pouco da sua trajetória. Mas antes da gente começar o vídeo, Igor, dá aquele recadinho. Como sempre, galera, curte, compartilha, fala pros amigos quem gosta, quem não gosta. Vamos lá bater um papo com esse amigo aí de infância. Temos várias histórias, futebol, e ele vai contar um pouco sobre a vida dele. Foi a ida dele para a Austrália, né? Vambora. Mas eu também tenho que dar um recadinho aqui que a gente se comprometeu em todos os vídeos. A gente apoia o Instituto Ana Luísa, que cuida de crianças de múltiplas deficiências. Então quem estiver disposto a ajudar, é só entrar em contato, mandar Na verdade estão precisando, né? Mandar mensagem pra gente, que a gente faz essa ponte para fortalecer e ajudar essas meninas que fazem esse trabalho lindo. E para começar, Jojo, porque ele não gosta que chame ele de Jojo. É isso aí. Vamos falar real porque a gente se conhece, então não vamos ficar com esse mimimi. Jojo, conta um pouco pra gente o que foi essa virada de chave pra você e tá indo para outro país. E a gente tem outras perguntas aqui, a gente tem muita curiosidade. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês e passar um pouco da experiência de vida. Pedir desculpa para quem está assistindo pelo tom da voz, né? Tá um pouco rouco por causa da questão do tempo, mas vamos tentar fazer aqui um podcast agradável que contribua para a vida de quem está assistindo. E é isso. Tô morando na Austrália atualmente, tô passando uns dias aqui no Brasil. Quanto tempo você já tá lá? Já tô há 3 anos e meio, mais ou menos, indo para 4. Em agosto completo 4 anos de Austrália. E decidi ir para lá porque eu tinha alcançado alguns objetivos aqui profissionalmente, e desde sempre eu tive vontade de aprender inglês, porém eu não sou um cara muito bom da teoria e na prática eu tenho mais facilidade. Então eu pensei em estar indo para a Austrália para estar vivendo num país onde eu ia praticar o idioma, onde eu ia ser obrigado a forçar isso, né? E é isso, chegando lá, tem que sobreviver, tem que trabalhar, e vida de imigrante é isso. Quando você vai para um país onde você não domina o idioma, você tem que aceitar o que aparece de trabalho, e eu estava disposto e fiz tudo isso que foi necessário. Então, tive muitos trabalhos lá. Hoje eu estou mais estabilizado, consegui depois da pandemia ter uma estabilidade maior, e é isso. E você, me surgiu uma outra dúvida aqui. Você tinha algum contato lá, alguma referência, algum apoio? Vem pra cá que a gente vai conseguir. Não, a princípio não. A princípio o que eu tinha mesmo era a minha mãe como referência. Minha mãe com 60 anos, ela decidiu ir para os Estados Unidos e eu não botei muita fé que, minha mãe é uma mulher simples, muito trabalhadora, mas não tinha nem o segundo grau completo, e ela teve coragem de arriscar, se dedicou, buscou tirar o visto e tudo, e conseguiu. E quando ela conseguiu, ela ficou 6 meses nos Estados Unidos, trabalhou, teve um monte de experiência, conheceu um monte de lugar, e quando ela voltou, ela me incentivou muito. E eu já tinha tido uma experiência de ter morado na Europa, morei 1 ano na Espanha, e isso me incentivou mais ainda. Isso me incentivou mais ainda, porque eu já tinha tido, sabia que não era um bicho de 7 cabeças. Então, quando a minha mãe voltou dos Estados Unidos, ela falou, filho, por que você não... Conversando, minha mãe era como a pessoa que eu mais conversava, minha melhor amiga, e ela sempre perguntava, né, tá feliz aqui? O que tá faltando? Porque a gente vai alcançando objetivos e tudo mais, e quando você alcança um objetivo, você se pergunta, né, mano? O que mais eu quero? E aconteceu isso comigo. E aí, quando
eu trabalhei aqui nas áreas, eu fui DJ, técnico de som, trabalhei com grandes artistas no Estúdio Trama, e enfim. E aí eu queria, tipo assim, conhecer uma outra cultura e ter a possibilidade de aprender ao mesmo tempo, de estar tendo essa experiência fora, sair da minha zona de conforto, do meu cotidiano, e ter essa experiência de, além de viver, aprender um idioma. E aí eu escolhi a Austrália, porque na Austrália é possível estudar e trabalhar. Em outros países, igual os Estados Unidos, você tem que trabalhar ilegalmente, se você vai como estudante. E visto de trabalho é só se uma empresa te contrata. Sim. Né? Então eu decidi ir para a Austrália. Óbvio que antes de ir para a Austrália eu pesquisei, entrei no YouTube, entrei no Google, falei com algumas pessoas. Eu tinha alguns conhecidos que já tinham tido a experiência de morar lá na Austrália, mas eu não tinha ninguém lá para me dar suporte. Mas aí eu fui buscar uma agência, Isso é importante, né? uma pessoa que pudesse me orientar com relação ao visto, e foi assim que eu fui buscando, passo a passo, entendendo o processo e tal. E aí em 2019, agosto de 2019, deu tudo certo, o visto saiu, e aí eu parti para a Austrália sem assim, muita perspectiva, porém com muita coragem, com muita disposição. É isso que eu ia te perguntar agora, porque eu acredito que medo a gente sente. A maioria das pessoas que passam aqui no nosso canal, amigos nossos também, que hoje chegaram numa posição bem bacana, toda tomada de ação sempre vem o medo. Sim. E é uma questão que pega muito, né? A gente tem que estar bem preparado para isso e encarar. Sim. Como foi isso aí? O medo é um grande limitador, né? De qualquer coisa que você vai fazer, um empreendimento, um desejo, um sonho. E particularmente o medo é algo que eu não tenho tanto, né? É óbvio, todo mundo sente um grau de medo, de... Você está indo para um lugar que você não conhece ninguém. Mas como eu já tinha tido a experiência, eu falei, se der errado, se der tudo errado, eu volto falando inglês. Sim. Entendeu? Então eu fiz um investimento, eu não tinha muito a perder, porque meus trabalhos, eu poderia passar esse tempo lá, não dando certo, eu volto. Eu trabalho na minha área novamente, com música, com produção e tudo mais. Então, quando eu fui com uma condição financeira pequena, né? Não tinha dinheiro sobrando. Existe aquele, te cortando um pouco, aquele negócio, você tem que já ir com dinheiro, se caso der errado, para voltar, que a gente vê muita gente falando assim, às vezes tem que ir para um país, mas já tem que ir tipo, com valor depositado como se fosse para volta. Não, quando você solicita um visto, você tem que comprovar uma renda que você consiga, se manter lá, mesmo que você não trabalhe. Então você precisa comprovar a renda. E se você não tem essa comprovação pessoal, você precisa de um patrocinador, né? Um sponsor. E aí eu fiz isso, eu fui por esse caminho. A minha mãe foi minha sponsor. E aí cheguei lá com pouca grana, já paguei um mês de aluguel, e chegando lá, já comecei a fazer contatos, e aí quando apareceu o primeiro trabalho foi na área de carregar mudança, carregar caminhão de mudança e descarregar. Então era 10, 12 horas, às vezes 14, 16, trabalhando, carregando e descarregando o caminhão de mudança. E é muito louco, né? Porque às vezes a gente, quando tá aqui, não sei, eu acho que você nunca chegou a fazer isso aqui, né? Aqui para a própria família, né? A gente vai mudar, a gente fazia... O amigo, né, que... aquela pegadinha, né? Pô, vamos ali que tem uma festa, né? Chega lá pra fazer mudança. E aí tá... Já caiu nessa? Legal, vários. Tem um aí que tá me devendo churrasco até hoje. Convida pro churrasco. Vou trazer ele no canal, vou convidar ele. Vou convidar, passei creme, perfume, quando chegou lá era pra fazer mudança. Mas é isso. E tinha tido essa experiência, mas um trabalho profissional é diferente, porque você tem que aprender a fazer um pacote certinho e tudo mais, tem que saber carregar as coisas, porque você não pode derrubar nada de um cliente. Às vezes a gente trabalhava em mansões, um vaso que valia, mas você ia ter que vender a alma para pagar o vaso. Então você tem tomar muito cuidado e tal, ter uma noção e uma visão profissional. Tipo, ali não é uma mudança comum, é um trabalho. Então, horário, tudo que envolve um profissionalismo. E aí eu comecei por aí. Só que logo em seguida, 2, 3 meses trabalhando nessa área, começou a vir as dores nas costas,
impedir de até mesmo andar, levantar. Não que isso interfira na coisa com a idade, né? Não tem nada a ver, né? Acho que tem também. Chegam, né? Apesar de eu ser Faz jovem, parte, né, galera? apesar de eu ser bastante jovem, Assim, né? Atleta, né? atleta, eu jovem, sei, né? Deu um problema nas minhas costas, aí eu falei, pô, vou precisar procurar outra coisa. E aí eu fui para fazer delivery, comprei uma bicicleta elétrica, fui entregar, mas às vezes aparecia, tem um trabalho que tá pagando bem ali, mas é obra, você vai ter que quebrar uma parede. O que aparecesse, eu trabalhei em pizzaria, qualquer coisa que aparecer, porque você precisa, assim, você tem que ter uma noção de quanto você precisa. Lá, normalmente, tudo é por semana. E aí, você tem que entender quanto que eu preciso para sobreviver por semana. E aí, você sabendo quanto você precisa, você vai fazer o corre para ganhar aquele valor ou passar daquilo para ter uma reserva. E era isso, o começo era isso, até chegar a pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, veio uma outra parada que foi questionamento. Eu perdi uma pessoa muito, muito importante, o meu tio, que é como um pai para mim, meu tio Sérgio. E quando ele partiu, eu comecei a me questionar sobre várias outras coisas, né? Eu estava ali por um objetivo a princípio, que era viver, porque eu tinha uma mentalidade de, quero curtir, quero experimentar, conhecer gente e também ganhar dinheiro, mas era vivendo um dia por vez sem me planejar. Só que quando veio a perda do meu tio, já me deu um baque, de eu começar a me questionar, peraí, meu tio era muito trabalhador, né, e morreu jovem, não aproveitou muito a vida, mas também trabalhou muito sem se planejar, sem um objetivo concreto, entendeu? E isso me trouxe já um questionamento. E logo em seguida já começou a pandemia, março de 2020. Planejamento é tudo, né? Eu me divulgando aqui, o meu trabalho que eu faço, eu falo sobre isso. E se planejar para fazer as coisas, né, é importante. Você é um cara, um exemplo hoje aqui, né, que teve que passar por dificuldades para poder entender que o planejamento é necessário. Cara, eu passei a maior parte da minha vida sem entender isso, que o planejamento é necessário, que você tem uma estratégia necessária. E eu vivia meio que na sorte, assim, tipo, vamos ver o que o amanhã me espera. E também é um cara meio inconsequente, de tipo, se eu vou fazer tudo que eu tenho vontade hoje porque eu posso morrer amanhã. Porque o estilo de vida que eu levava era assim. Então, quando eu comecei a me questionar sobre isso, minha mentalidade começou a mudar. Quando eu comecei a buscar informação, o porquê das coisas, o porquê do looping, eu vivi um looping aqui no Brasil. E essa perda que você estava falando do seu tio também veio a te despertar isso, né? Sim. E aí eu vivendo esse looping no Brasil, por mais que eu estava alcançando alguns objetivos aqui, mas não tinha a sensação de crescimento pessoal, de evolução, que eu acho que é a coisa mais importante. Na verdade, a minha crença é que não estamos aqui para apenas conquistar objetos, apenas conquistar um material ou realizar desejos e prazeres, mas o principal objetivo, na minha crença, é que estamos aqui para evoluir como ser humano. E eu percebi, depois de começar a me questionar, que eu estava num loop, era como se fosse um ritmo hipnótico. Estava hipnotizado, então eu estava sempre nos mesmos lugares, normalmente com as mesmas pessoas ou com uma galera específica que normalmente é um nicho ali, né? E isso foi mudando com a busca da informação, com a busca do conhecimento. E hoje eu me sinto, me comparando comigo mesmo, há 3 anos atrás, eu me sinto muito mais feliz, muito mais satisfeito comigo mesmo, entendeu? Justamente por ter aprendido algumas coisas, por ter entendido, absorvido algumas coisas, e isso fez com que a minha vida hoje fosse uma vida satisfatória, que eu não falo de material, não falo de grana, de nada, falo de autoconhecimento e pessoal mesmo. No pessoal eu me sinto uma pessoa muito mais equilibrada do que eu era. A busca de conhecimento, ela traz isso, né? Sim. A gente se fala, não é... Pô, você tá hoje aqui no canal porque você tá no Brasil, mas a gente se fala por telefone. Sim, a gente troca esse bate-papo, né? De saber o que um tá fazendo, a busca de conhecimento, pô, criar o hábito da leitura, buscar novas pessoas, estar perto de novas pessoas. E isso a gente fala muito. Inclusive, você mandou um livro pro Igor, né? Sim. Foi. Um livro sobre PNL, né?
Era pra fazer os 3, né? E é muito direcionado a isso, né? Sim, A mudança, né? entender. Na verdade, assim, você, no meu ponto de vista, a gente tem que se autoanalisar. Uma coisa que eu não fazia. Eu vivia, muitas vezes, dormindo 4, 5 horas da manhã, se alimentando mal, me alimentando mal, bebendo, muitas vezes usando drogas. E aí, chegou um momento que existia um vazio dentro de mim. Por mais que eu tinha muitas amizades, reconhecimento profissional, até recebia dinheiro, mas sempre com a corda no pescoço, porque não sabia administrar, não tinha educação financeira nenhuma. E então estava sempre vivendo no limite, com ansiedade sobre o futuro, muitas vezes focado no passado, né? E se lamentando de ter perdido oportunidades. Sim. Mas não tinha uma estratégia ou não tinha um conhecimento para mudar a realidade daquilo. Então, quando veio essa perda do meu tio, quando veio a pandemia, eu comecei a me questionar o que eu precisava fazer para me tornar uma nova pessoa, principalmente ter certeza de quem eu queria me tornar, quem eu queria ser daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu nunca pensava nisso, nunca tinha pensado nisso. Então, por isso, eu vivia. Então, tô com vontade de ir pra balada. Ah, vamos. Aí chegava na balada, tô com vontade de fumar um baseado, de encher a cara. Vamos. No outro dia, tava deprimido, ou muitas vezes arrependido. Muitas vezes, conheci pessoas extremamente especiais e, tipo, por não ter um equilíbrio mental, magoei pessoas, desagradei pessoas, afastei pessoas boas. E de repente também perdeu oportunidades, né? Com certeza, com certeza. Cara, até hoje eu tenho uma dificuldade com o horário, que é uma parada que eu preciso muito melhorar. E reconhecer isso já é uma evolução, né? Então, assim, você entendendo os seus pontos fracos é o primeiro passo para você melhorar. Sim. Se você não reconhece seus pontos fracos, você tá como se fosse um cego atravessando a Marginal Tietê, tá ligado? Então, você está contando com a sorte. Agora, quando você começa a reconhecer os seus pontos fracos, é onde você começa a entender que você precisa melhorar. Quando você busca conhecimento, informação, o porquê daquele comportamento que você tem, é onde você começa a mudança na sua vida. E foi assim comigo, e está sendo até hoje, porque é um processo. Sim. Nada chegou num ponto, acabou. Não, é um processo eterno. Eu acredito que até espiritualmente mesmo vai ser um processo. O universo é isso, a natureza é isso. Então eu acredito que a gente também é. Mas é legal você falar isso, porque as pessoas, o mal do brasileiro, né? Não sei se em outros países, imediatismo, né, cara? Não existe nada que aconteça do dia pra noite. Tudo tem um sacrifício, tudo Sim. tem um processo, tem que seguir esse processo. Tem que passar por esse processo. Entender que é um processo te traz mais paciência. Sim. Quando você não entende o processo, você fica ansioso pelo resultado, e o resultado ele vai demorar um pouco, né? Então, voltando para o foco da Austrália, lá a cultura é totalmente diferente daqui. Lá existe muito mais respeito entre as pessoas, existe respeito entre as regras, as leis. Segurança, né? Lá com... A segurança lá é totalmente diferente do Brasil, porque lá você tem uma qualidade de vida e você não está preocupado com um assaltante de celular, você não está preocupado com o bêbado que está dirigindo a milhão, ou com a polícia que vai te bater, por causa a diferença social lá é muito menor do que aqui. Sim. Muito menor, né? Na verdade, eu nem sei comparar quanto porcentagem é menor. Você chegou a comentar com a gente aí nos bastidores que você não vê praticamente pessoas de rua. Você não vê animais largados assim, tipo, animais domésticos abandonados, você não vê crianças. Tem mendigos, tem moradores, na verdade, de rua, que na verdade eles são mais chaparam mesmo, enlouqueceram, porque até isso o governo ajuda lá. Se você tem uma condição, principalmente para quem é australiano, para quem tem cidadania, se você tem uma condição se você está numa má condição, você procura a ajuda do governo e eles te ajudam, entendeu? Então, para a gente mesmo, eu estou lá como estudante. O estudante na Austrália pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Na pandemia, o governo ajudou muito os estudantes. Então, ele deu 6 meses de aluguel grátis, sabe? Tipo, deu auxílio lá e tudo mais para estudantes imigrantes.
Então, tipo assim, é muito diferente, muito diferente. Então você precisa se adaptar a um novo estilo de vida. Suporte, então, né? por exemplo, se a gente está dirigindo para, sei lá, um senhor na faixa de pedestre, normalmente a mentalidade da gente aqui no Brasil é ele que espere. Porque eu tô de carro, eu tô com pressa. Lá, é constrangedor uma pessoa parar na faixa de pedestre e você acelerar e passar e não parar para ele. É constrangedor, sabe? Então, assim, essa mudança de mentalidade é necessária para você viver num outro lugar com uma cultura diferente. Porque senão você se acha mais esperto e as regras lá são rígidas. Você deu mancada, não tem o jeitinho. Não é, você tomou uma multa ou você dirigiu embriagado, o policial fez um bafômetro, não dá para fazer um acerto, entendeu? Lá a casa cai. Muitas vezes você pode ser até deportado. Então, para as pessoas que têm desejo de ir para lá ou para qualquer outro país, repensa sobre o jeitinho brasileiro, repensa sobre a nossa cultura e busque informação de como é a cultura local. Sim. Para que você já chegue entendendo da cultura local, porque é aquilo, né? A gente que é de quebrada, a gente sabe que para qualquer lugar que você vai, você tem que saber entrar e saber sair. Tem que ter o equilíbrio, né? Vou deixar a dica de um livro aí. Antes de viajar, leia Armas do Persuasão. Esse livro, você vai chegar em qualquer país e vai se dar bem, porque é incrível. Uma pergunta. Hoje você já fala o inglês? O meu inglês... Solta um pouquinho pra gente aí. Não, como que eu falo inglês com vocês? A gente não vai entender. Não, tô brincando. Não, sim. Mas eu acredito, igual eu falei, é um processo. Sim. Né? Mas é legal você falar isso. Lá na Austrália é bem difícil se você não é uma pessoa, no meu caso, eu não sou um cara dedicado a estudar como deveria. Porque, mano, é minha história. Eu tô buscando muito melhorar isso. Estou evoluindo nessa parte. Então hoje eu já leio mais, hoje eu já escuto coisas apenas em inglês para que o meu vocabulário ele aumente, para que a fluência seja melhor. Mas hoje, em 3 anos e meio, meu inglês está 50%. E assim, eu tenho um estilo de vida lá que é um pouco prejudicial para essa área do inglês. Por quê? Porque eu trabalho com a minha mulher lá, ela é brasileira, eu... tenho muitos amigos brasileiros. Uma dica que eu dou, é difícil pra caramba você chegar... Não precisei nem perguntar, já veio a dica. Você chegar no local e você se juntar com um grupo de brasileiros, você sendo brasileiro, vai dificultar. Mas na pandemia, a gente estava pensando eu pelo menos estava pensando, mano, se eu ficar vivo, eu já tô no lucro. Então, assim, a gente se apega. Tanto é que um dos primeiros trabalhos que eu tive lá eu já era DJ aqui no Brasil. Sim. Já vivia trabalhando só com a música aqui. Quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar na área de festas. Fui tocar nas festas e tudo mais. E festas brasileiras. Então, eu comecei a fazer amizade com a galera do Brasil. Então, naturalmente, é que brasileiro, mano, é outra parada. A gente realmente é mais carismático. A gente é realmente mais receptivo. Acolhedor, né? Acolhedor. E, eu falo por mim. Quando chega um brasileiro ou alguém que eu conheço que vai pra lá, eu faço questão de ajudar por prazer mesmo, por satisfação de ver outra pessoa do meu país evoluindo. Sim. Então, acaba meio que você entrando pra panela do Brasil. E aí você meio que esquece de querer se comunicar com as outras pessoas. E assim, hoje com a tecnologia é bastante difícil, porque tem o Google Tradutor, tem um aplicativo de tradução, e aí você sempre recorre a isso na dificuldade. Sim. Eu acredito que, por exemplo, na época que eu morei na Espanha, não tinha nada disso. 2005, tava começando o YouTube, tava o Google, a internet, não era nada disso. Então, tinha outro porém. E aí eu joguei futebol lá. Esquema, né? Então. Deixa isso pra depois. A gente pode falar, mas o podcast vai ficar um pouco mais comprido se eu vou falar da experiência da Espanha. Não, é só um adendo. É isso. E aí lá eu tive, contato com futebol, fui jogar num clube que meu time tinha 95% dos jogadores eram espanhóis, então eu tinha que entender o técnico, eu tinha que conversar com... Sim. Então é aquilo, se eu fosse jogar bola na Austrália, com certeza o meu inglês estaria muito mais adiantado. Por quê? Porque eu teria que conversar com o técnico, teria que entender o técnico, teria que conversar com os companheiros, e isso ajuda muito. Então a dica que eu dou, para quem puder, é chegar lá,
tentar fazer amizades com os gringos mesmo, E com o uma pessoal que só fala inglês, que não fala português ou que fala espanhol, porque você vai adquirindo isso, entendeu? E em cima disso daí que você falou também, procure fazer um curso antes aqui, né? Tem até aplicativo hoje que você consegue. Na época que você foi, você me falou até, né? Existem aplicativos, cursos e tudo. Eu fui pra lá, paguei um curso de inglês para aprender inglês. Porém, você já pode se preparando. No YouTube mesmo, cara, você não precisa gastar dinheiro. Hoje em dia, a tecnologia nos permite não ter que gastar dinheiro. Se você tem condição, óbvio, mano, pega um professor particular, é melhor, vai te ajudar a desenvolver mais rápido. Mas, se você não tem condição, não é uma desculpa para você não aprender. Porque quem quer mesmo aprende, mano. Sim. Tá? E é isso. Se prepara já, quero ir pra Austrália? Aprenda uma palavra por dia. Aprenda uma frase por dia, tá ligado, cara? É que nem você comentou agora há pouco, é a questão do imediatismo. Nada acontece do Entender dia o pra noite. processo, entender o Tanto processo. quanto para falar, quanto a pessoa, vou sair do país, vou pra Austrália, vou ficar rico na hora que eu chegar lá. Não, cara, você vai ter que ralar. Vai muito do objetivo. Eu, quando fui pra Austrália, eu não pensava em ficar rico. Então, mas a grande maioria das pessoas que saem do nosso país para ir para outro país, o objetivo é esse. É ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. O cara, aqui, de repente, o cara trabalha 6 horas, 3 horas, 4 horas por dia. O cara vai para outro país e ele fala, vou trabalhar 18 horas que eu vou ficar rico. Sim. Entendeu? A grande maioria Mas das trabalhar pessoas... 3 horas por dia também, mano, nenhum lugar vai ficar rico. Porque você veio visitar, mas tem uns bracinhos curtos aí que até para trabalhar 3 horas... Tá difícil, a mão de obra tá Tô difícil. achando que ele tá dando direta pra alguém isso aí, hein? Não vai falar E eu sou dono da Adega Passa 64. Vamos que merchan, faz o merchan aí, que pô. é patrocinadora, e quem quiser aparecer e Precisar marcar de a um sua trabalho, empresa, não tiver um braço curto, né? pode vir, que a gente sempre tá precisando, mas... Então, essa é a experiência que a gente tem no Brasil e... Então, eu acredito que vai muito do objetivo. Meu objetivo não era, a princípio, a prioridade não era fazer dinheiro. A prioridade era ter experiência, conhecer a cultura e aprender o idioma. Certo. Mas para você viver, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Né? Aí vai do padrão que você quer ter. Então, por exemplo, óbvio que eu tava lá, mas eu queria ajudar minha família. Eu queria ajudar as pessoas que ficaram aqui. De repente, eu me vi... nos primeiros 3, 6 meses, o primeiro ano, eu não ajudei ninguém, cara. Eu tinha que me fase de manter. adaptação, tá né? Adaptando, né? Mas depois Entendendo. que eu fui entendendo, fui aprendendo educação financeira, fui começando a mudar a mentalidade, me planejando, foi aonde eu comecei a conseguir fazer uma reservinha, comecei a juntar um dinheirinho e tal. E a partir dali eu comecei a ajudar também as pessoas que eu queria, que eu podia, dessa forma. Mas eu acho que o principal a ajuda que eu posso dar tanto para as pessoas que é próximo de mim ou Que estão assistindo. e as que estão assistindo é isso, mano, é mostrar a atitude, a vontade, a coragem, né? E a ousadia de você falar, vou para lá. E a principal frase é, se der tudo errado, eu volto falando inglês, né? E o que é tudo errado? Tudo errado é você não ganhar dinheiro, você não conseguir ficar longe da família, você não se adaptar à cultura, né? Sim. E eu acredito que, assim, se eu fosse para lá em 6 meses, não ficasse tanto com os brasileiros, ficasse mais me relacionando com gringos e tudo mais, rapidinho você aprende, mano. Um cara que é solteiro, você arranja uma namorada, uma mina que é solteira, arranja um namorado que só fala inglês, a intimidade do casal vai ajudar muito a acelerar esse processo. Então, eu acredito que é questão mesmo de querer, mano, de pôr o coração mesmo na parada e entender que um processo às vezes é demorado e vai pra cima, tá ligado? E é muito legal, porque com isso você já está ajudando muitas pessoas, né? Porque eu costumo falar, não existe forma de ajudar pessoas só financeiramente. Tem outras formas. E em cima disso já me veio uma outra pergunta. A pessoa estando lá e ela tendo um inglês fluente, você acha que as oportunidades são maiores? Porque cria essa curiosidade. Pô, eu vou para lá, vou aprender, mas se eu estiver falando inglês, eu vou conseguir um emprego melhor? Eu vou ter uma condição melhor? Eu vou conseguir Mais oportunidades. frequentar lugares melhores, porque eu vou estar me relacionando com pessoas que falam e que pode me levar a conhecer outras pessoas maiores? Então, no caso, o inglês, a minha motivação de aprender inglês era justamente para ter essa chave que abre portas em qualquer lugar do mundo. Porque se você sabe falar inglês, se você tem influência no inglês, você pode trabalhar de qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Então, se você já tem influência em inglês, você pode trabalhar na sua área.
eu sou técnico de TI, técnico da informação, eu sou, sei lá, técnico de som, eu sou um coach, um treinador, né? Alguém Sim. que tem o inglês, ele já pode chegar na área dele. Você pode chegar lá empreendendo, né? Empreendendo, né? Hoje eu sou um empreendedor lá. Hoje eu trabalho por conta própria no ramo de limpeza residencial e assim, se eu tivesse o meu inglês fluente, talvez eu nem colocaria a mão na massa, entendeu? Estaria administrando pessoas que não têm o inglês, que eu teria que orientar, ensinar o trabalho, né? Meio que fecharia o serviço e só colocaria... Isso, é o que a maioria dos empreendedores brasileiros fazem. Então, por exemplo, o cara que trabalha com a mudança, com um caminhão de mudança, ele fala inglês, ele arruma os clientes, ele tem o caminhão e põe um motorista para trabalhar, 2 ajudantes e fica só aqui resolvendo no telefone, entendeu? Então, no meu caso eu ainda sou mão de obra, só que eu já sou autônomo, né? Eu trabalho por meus clientes, eu não tenho Você já montou uma um carteira, intermediário, não tenho um chefe. O meu chefe, na verdade, eu não sou um funcionário, eu sou um prestador de serviço. Você é a sua Então empresa. eu tenho uma carteira de clientes. Se um cliente me incomoda, se ele não me trata com respeito, ou se o meu trabalho não é bom e ele não quer mais, eu vou aprender que, tipo, tô fazendo alguma coisa de errado. Só que eu perco esse cliente, ou eu abro mão desse cliente, só que eu tenho todos os outros, né? E outra, você acabou aprendendo com ele o que, de repente, Justamente, você fez de errado e aplicar nos ter outros. a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, que você também precisa aprender, precisa evoluir, e isso te dá a possibilidade de você melhorar, entendeu? Então eu tô nesse processo ainda. Eu, por exemplo, eu trabalho no ramo de limpeza residencial. Aí se você me perguntar, mas é isso mesmo que você foi fazer lá? Não. É isso que eu estou fazendo para que eu alcance outros objetivos. Né? Porque o principal que eu ainda quero é ter fluência em inglês. Quando eu tiver fluência em inglês, eu tenho meu sonho é conhecer muitos países, é conhecer muitas culturas. Então, morar um pouquinho, 1 ano num país, 1 ano, 2 anos em outro país, e assim, criando a minha experiência de vida, né? Esse é o meu desejo pessoal. Então, eu já tenho uma fluência em espanhol, o inglês eu tô adquirindo e, por exemplo, eu tenho o objetivo de, depois que eu passar um tempo na Austrália, eu quero ir para a Europa, ir para os lados da Dinamarca, da Noruega, da Holanda, quero passar um tempo lá, saber Legal, como que é viver num lugar muito frio, porque essas áreas são muito frias. Por favor, eu tô esperando a visita de vocês 2 lá na Austrália. O Igor fica toda vez que eu falo com o no telefone, ele fala, ele agir. A gente vai te visitar. No final de ano a gente vai te visitar. Tô esperando. Tô escalando a empresa aí. Minha casa tá lá. Voando, aproveita que vocês vão ser meus hóspedes. Não vai ter gastos com hospedagem, que é um dos gastos mais pesados na Austrália. Opa, solta essa entendeu? Também é bom falar. Então, lá na Austrália... a vida na Austrália a maior dificuldade que eu vejo na Austrália é a distância das pessoas que a gente ama, dos familiares, né? Mas todo o resto é novidade, cara, tá ligado? Uma dúvida, a questão das dificuldades aí, questão de saúde, como que funciona? Quando você tinha um visto, por exemplo, eu vou falar da minha experiência, visto de estudante, para você ir como estudante, você tem que pagar um seguro-saúde, certo. Que tipo assim, você vai ficar 6 meses, então você já vai pagar os 6 meses, né? Depois quando você... Mas isso cobre só o básico. Na verdade é o seguinte, você paga isso que não é barato, certo. Mas também é acessível, você pagou isso. Quando você precisar de um médico lá, você vai buscar um especialista, né, ou um clínico geral, que depois ele vai te mandar para um especialista, você vai pagar a consulta, vai pegar o recibo, vai mandar por e-mail para a empresa que você contratou. E essa empresa vai te ressarcir uma porcentagem, né, do gasto que você teve. É assim. Agora, se você tem cidadania, para os australianos, eles têm lá o SUS deles, né? O sistema de saúde deles lá, que é feito para eles. Mas na questão de saúde é isso. E para você chegar a ter a cidadania, como que funciona? Então, existe uma lista de profissões que você pode aplicar. Necessário você ter fluência em inglês, é necessário você ter cursos profissionalizantes, né, técnicos. Então lá, por exemplo, você estuda inglês até um nível, você chegou no nível máximo do inglês, Upper Intermediate. Aí você sai do curso de inglês e vai fazer um curso chamado VET. O VET é curso técnico profissionalizante.
Então você escolhe a área, vamos supor, a área de eventos, né? Você vai aprender, vai fazer o curso, vai tirar seu certificado, Certo. né? E aí você, quero ter a cidadania. Aí você vai buscar o órgão lá para tirar essa cidadania, vai aplicar o seu pedido e eles vão te fazer provas. Então você vai fazer uma prova de inglês, Sim. aí você vai provar através dos certificados que você é profissional da área, né? E tem uma lista igual carpintaria, eu não sei como chama, mas pedreiro, mestre de obra, sabe? Tem uma lista lá que, na verdade, como meu foco não é ter a cidadania Certo. agora, no momento não é ter a cidadania. Eu tô lá respeitando o meu processo. Meu processo é aprender inglês fluente. E como eu disse para vocês, o meu objetivo não é ficar ancorado num lugar só e ficar lá o resto da vida na Austrália. Eu quero viajar o mundo. Então, mas para quem tem o objetivo de ter a cidadania, é fácil, mano. Hoje é internet, hoje é Google, mano. Como tirar a cidadania na Austrália, sabe? Tipo, tem tudo no YouTube, tem tudo no Google, tem até o chat GPT hoje que te mastiga tudo, entendeu? Então, Só não ter preguiça, né? é disposição e coragem, E cara. vontade. É isso. Quem quer, vai atrás, vai à Sim, luta, né? sim. Show de bola. E é que nem você falou aí, a questão da liberdade, né? O seu objetivo é estar em outros países. Mas mesmo hoje estando na Austrália, você 3 anos já conseguiu bastante coisa. E você tem liberdade, né? Você já conheceu outros, já teve a facilidade de conhecer outros países, né? Outras culturas. Sim, viajei. Isso é para incentivar também quem... Sim, viajei de férias, conheci a Indonésia, conheci Singapura, conheci Tailândia, mas eu digo que o principal benefício de eu ter ido para a Austrália é que uma coisa juntou com a outra, aí a gente entraria num papo espiritual e tudo mais, mas eu no meio da pandemia, durante a pandemia, eu fui buscar autoconhecimento, cara. E autoconhecimento como eu posso explicar? O autoconhecimento, ele te dá liberdade, ele te dá segurança. Você começar a entender quem é você. Se entender, né? Se entender quem é você, o que realmente você quer pra sua vida. Porque muitas vezes a gente tá no automático, cara. Eu li um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. E fala sobre o ritmo hipnótico lá. E esse ritmo hipnótico justamente você acordar, ir pro trabalho, trabalhar o tanto de horas, pagar as contas, o que sobra, você gasta para se divertir, para ter um prazer, e amanhã repete tudo de novo. Aí amanhã repete tudo de Ciclo novo. vicioso. E você não para meditar sobre você mesmo, sobre o que você quer, quem você quer ser, onde você quer chegar, quais as suas prioridades. Quais seus sonhos. E eu falo de mim, eu era assim, eu era dessa forma. Só que isso foi mudando com a questão do autoconhecimento. Eu quis entender por que eu tinha um comportamento. Eu comecei a analisar minha vida com 20 anos, com 30, 35, 40... Não, não tinha 40. Tenho 41. Tenho 41 e não tem problema. Tô me sentindo na melhor fase da vida. Fisicamente ainda não, mas eu vou chegar lá, porque a mudança de mentalidade me trouxe a certeza que a saúde tem que ser prioridade, né? Então, eu tive muitos hábitos ruins para a minha saúde, mas hoje estou no processo e estou muito feliz com as minhas escolhas hoje em dia. Então isso está me trazendo satisfação e está me trazendo evolução em todas as áreas da minha vida, relacionamentos. E quando você vê que a coisa está fluindo, isso te motiva cada vez mais, né? Sim, você começa a ver resultado, mano. Sim. E na minha vida eu posso dizer que eu sou um exemplo nesse quesito, de tipo assim, mudei a minha mentalidade, mudei o meu comportamento. Primeiro, na verdade, busquei entender por que minha personalidade era aquilo, por que eu tinha certos comportamentos, por que eu tinha certos hábitos. E aí eu comecei a buscar respostas de perguntas que muitas vezes eu me perguntava no passado, e por não ter a resposta tão rápida ou tão fácil, eu vou tomar uma com os parceiros para espairecer que não vou ficar fritando nisso. Sim. Mas não, cara, se prioriza, sabe, mano? Porque só você pode fazer por você mesmo. A gente não tem o poder de mudar a vida de ninguém. E reconhecer isso já te traz uma clareza de que
foca em você, mano. Cuida da sua vida. Porque o que você vai poder mudar é através do seu exemplo, mano. Porque as nossas atitudes. Atitude, exemplo. As pessoas vão ver você mudando e vai começar, tipo, se questionar. Pô, por que ele conseguiu? Pô, trombei esse mano várias vezes fazendo merda, ou doidão, pá. E agora o cara tá num progresso. Como que eu faço na minha vida? E é uma coisa muito louca, porque desde o dia que você chegou, já teve pessoas que veio falar pra mim, cara, como ele mudou, mano. Eu não sabia que o Jojo era tão inteligente. O Jojo é tão inteligente. Explica aí o Jojo, porque é pra galera entender. Não, você vai explicar. Tá bom. Porque as pessoas não te conheciam esse lado, entendeu? Certo. Dessa mudança. E é bacana você passar isso, e as pessoas, muita gente não vai ter oportunidade de estar com você e matar essa curiosidade em buscar. Suas atitudes estão fortalecendo muita gente. E a mano. gente precisa hoje aqui saiba que você inspira muita gente, cara. Muita gente de verdade. Eu digo que a mudança não é o país, não é o dinheiro, a mudança é interior, cara. No meu ponto de vista, assim, se eu continuasse com a mesma mentalidade que eu tinha aqui no Brasil, eu ia repetir os mesmos erros. Ia continuar. Eu ia estar no ritmo hipnótico de novo em outro lugar, sabe? Então, o que trouxe um progresso para minha vida, principalmente pessoal, foi a mudança de mentalidade. Então, eu comecei a utilizar o YouTube, o Google, como eu me tornei um investigador da minha vida. Então, eu quis começar a entender de onde vem a minha personalidade. O que é uma personalidade? Qual é o meu propósito? Se eu estou aqui vivendo, o propósito é ganhar dinheiro, é ostentar, é só curtir, pegar um monte de mulher, ter relacionamento, usar droga, ficar na brisa, ficar doidão. Comecei a me perguntar, me questionar. E o que eu não tinha respostas muito próxima, muito claro, eu comecei a buscar. E uma coisa leva a outra. Aí você descobre uma pista aqui, toda pergunta que a gente tem na mente, põe lá no Google. Do jeito que você tá, a pergunta tá na sua mente. Sim. Tá? Igual eu uma vez eu me questionei, qual que é o meu propósito? Aí eu falei, mas o que é propósito? Aí eu fui entender literalmente o significado da palavra propósito. E aí fui indo para outras coisas. Uma vez eu fiz no Instagram, eu fiz um stories e falei, você sabe qual que é o seu propósito? Cara, foi o stories que mais teve repercussão, que mais teve pessoas falando, cara, eu nunca pensei no meu propósito. Nunca parei para pensar. Tô vivendo aqui automaticamente, tô seguindo o que a sociedade... para pra pensar o que é a sociedade. A sociedade é um sistema massacrador de pessoas, sabe? Se você não nasceu herdeiro, se você não nasceu com uma condição financeira que te possibilita a ter bons estudos, uma boa alimentação, uma condição de vida, um pai, uma mãe equilibrado que vai te ensinar algo, que vai te mostrar algo, você se perde fácil, cara, porque a sociedade já te leva para isso. É a cultura, né, do nosso país. O nosso país já treinam as crianças, as cara, pessoas, tipo assim, já de infância. A ostentação, velho. Eu vejo a ostentação como Tem o lado, tipo, é um exemplo. O cara, ele conquistou, ele tá mostrando a motona dele, os correntão de ouro. Pô, ele conquistou. Se ele pode, eu posso também. Legal. Mas eu vejo que, tipo assim, tem gente que tá matando por causa de um celular. Então, mas aí as pessoas têm que tá entender roubando a mensagem, um trabalhador né? no ponto de ônibus por causa de um tênis, tá ligado, cara? Então, tipo assim... E entender a espiritualidade também, cara. Você tem que entender... Eu acredito muito que a gente é feito de 3 camadas, mano. Corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui, cara, que vai passar 80, 90 anos se a gente tiver sorte de chegar lá. Porque com o mundo do jeito que tá, as doenças, a alienação, a gente chegar a 90, a pessoa que tem 90 anos aí, Vamos mano, chegar. Vamos chegar. Com 90. Vamos fazer o próximo episódio com 90. Mas legal, hein? O que é alma, velho? O que é alma? Pra você, Igor, o que é alma? A alma? Eu acredito que a alma seja ser uma pessoa honesta. Agir é só alma. É uma gêmea. Ó, gêmea. Depois do Alan, né? Já entendeu? Mas é o corpo gêmeo. E agir é a alma gêmea. Então, pra mim, mano, a alma é você ser uma pessoa correta, uma pessoa que faça as coisas certas, não atrasa o nosso linguajar aqui da quebrada, não atrasa o lado de ninguém. Sim, então, eu acredito também que a alma é o nosso pensamento, nossos pensamentos.
né? E onde que cria os pensamentos? No cérebro. Então, pô, como potencializar o meu cérebro? Como dominar o meu cérebro? Isso tudo veio, é como eu falei, vem essas perguntas na minha cabeça. Aí você vai... E antes da pandemia, de onde vem os pensamentos? Do cérebro. Porra, mas cérebro, mano. Vou jogar um videogame aqui, vou fumar um baseado, vou curtir, vou sair atrás de uma gata. Não, lá, muitas vezes trabalhando de madrugada, pedalando lá na madrugada sozinho, o pensamento vem, porra, como eu faço para potencializar meu cérebro? Vamos no Google. Nossa. Aí caiu na parada. Tá demais, hein? Aí caiu na parada, tipo assim, como entender as conexões neuronais, certo? Neurais, conexões neurais, eu acredito que é. Mas como entender isso? Aí você começa a buscar aquilo que eu falei do investigador. Tem uma pista aqui, você pega essa pista, aí você acha outra ali, você soma com ela e vai criando as coisas. Você vai começar a entender as coisas. Então tá tudo aqui, cara, tá ligado? Sim. Tudo tá no cérebro. Então como fazer? Tem que tomar cuidado, então, você policiar pra você não se tornar refém de você mesmo também, sim, né? E qual que é uma das coisas que mais prejudica o cérebro? Olha, talvez a que mais prejudica. Você não dormir bem. Não dormir bem. Você não se alimentar direito. Você não se exercitar. Que é o que eu era. Drogas. Droga, bebida, que é a pior droga, né? Bebida. Mas eu penso que assim, cara, a gente já vem com traumas de infância, né? Igual, nesse processo eu entendi que do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, é onde a gente forma a nossa personalidade. Sim. E se a gente não entende o porquê que a gente age, ou porquê o nosso comportamento é de tal forma, você não tem como mudar, cara. Você vai continuar errando. Então, quando eu entendi, eu voltei. Aí entra no autoconhecimento. Deixa eu ver o que aconteceu no meu passado. Deixa eu conversar com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó. Como foi a infância. Sim. Como foi a minha infância, como eu me comportava. E aí, tudo isso, cara, é priorizar, velho. Você priorizar seu autoconhecimento. Você quer mudar de vida, cara, você tem que se priorizar. Se você se prioriza ostentação, mostrar para os outros que você tem, ou apenas ganhar dinheiro, cara, tá bom, você vai ficar rico. Mas quantos ricos? Eu conheço vários ricos que, mano, é escroto pra caralho, tá ligado? Um cara tem um carrão da porra, mas, mano, não consigo conversar 10 minutos com o cara, porque o cara só fala de dinheiro. Sim. Porque o papo do cara é ter pra mostrar pros outros, tá ligado? E tipo assim, na minha opinião, não é isso que eu quero pra mim, tá ligado? Eu quero, em vez de deixar uma fortuna pros herdeiros, eu quero deixar saudade, tá ligado? Exatamente. Um legado, saudade, que meus filhos, meus netos, eles olhem e falam, mano, meu pai talvez não deixou os bens materiais, mas ele deixou um exemplo, mano, tá ligado? Deixou o mais importante, que é caráter. Deixar o bem material pro filho, ajudar os filhos, os netos, a família, é da hora, tá ligado? Mas se você, no comportamento, é um cuzão, desculpa, né? Pode falar cuzão aqui. Pode, meu. Então, se no comportamento... Tudo nosso, Alan Igor, tudo nosso. Se você é um otário, tá ligado? Você tem dinheiro pra caralho, você é apenas um otário com dinheiro, tá ligado, mano? Você não deixou de ser otário, né? Então, o que eu quero deixar é, tipo assim, pô, o cara não priorizou a questão da riqueza em si. Mas ele teve uma vida da hora, cara. Olha quantos lugares ele conheceu. Olha quantas pessoas ele influenciou positivamente. Porque a gente pode influenciar negativamente também. Mas esse é o meu objetivo. Eu quero curtir, sim, com equilíbrio. Hoje, com muito equilíbrio. Quero ter segurança, uma velhice com conforto. Mas não preciso de muito, tá ligado? Tem a música do Rapa, não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. Eu preciso de dinheiro. Mas querer muito também não vai te fazer mal. Não faz mal também ser rico. Exato. Ser rico não tem nenhum problema em ser rico. Só que eu acho que a riqueza não vem antes da mentalidade. Exatamente. Do comportamento, do caráter, né? O caráter, a mentalidade, o comportamento vem antes da riqueza. E eu acredito muito que quando você tem um caráter da hora, um comportamento da hora, e você adquire riqueza, aí, cara, você se completa. As paradas se completam, porque aí você pode ajudar muita gente, né? Você pode fazer o que você quiser, conhecer os lugares. Para eu realizar o meu sonho de conhecer muitos países, eu preciso ganhar muito dinheiro. Sim. E eu entendo isso. Só que agora tá muito mais claro o que realmente é a minha prioridade, o que importa. E o dinheiro vai vir, cara. Se você fizer bem feito qualquer coisa, se você se dedicar, se você realmente se dedicar, o dinheiro vai vir. Tem que ter persistência. Persistência, tem que ter paciência,
dedicação, disciplina, né? Tudo que o Alan ensina na consultoria dele, né? Comprometimento. É isso aí. Quem tiver com dificuldade na vida, organização, tem meu parceiro aqui, Alan. Pode. Uma palavra, não tenham vergonha de... preciso de ajuda. Vai buscar ajuda, porque você vai ver que vai mudar a vida. Para eu chegar na Austrália, eu tive ajuda de familiares, da minha mãe, dos meus tios, ajuda financeira, ajuda psicológica, orientação, sabe? E é isso que você falou, cara. Tipo, mano, o importante é você querer evoluir. Da forma que você vai evoluir, você só não atrasa ninguém, mano. Mas pede ajuda, seja humilde de reconhecer que você não sabe tudo, que às vezes você não sabe nada, né? Que você precisa realmente de ajuda pra qualquer coisa, tá ligado? Aquela palavra nossa da rua, humildade. corra pelo certo. Corra pelo certo e humildade, mano. E a gente tá aprendendo ainda, né? Sim, cara, sim. Mano, Sempre. Eu acho que a gente passou aqui muita coisa. Eu acho que você deixou muita mensagem de inspiração. Saiba disso, que você é um cara inspirador pra muita gente. E, mano, fica à vontade pra deixar mais algum recado aí pra que as pessoas criem coragem, sei lá, mano. O que vem na sua cabeça aí é seu, é tudo nosso. A gente teve esse prazer de receber ele aí, né, nessa visita ao Brasil, né? Cara, eu acho que, assim, o que eu posso fazer ou o que eu posso deixar é o meu exemplo de, tipo, pô, tô prosperando, sabe? Devagarzinho, não tô rico, não alcancei quase nada dos objetivos ainda, porque eu tenho grandes objetivos. Mas estou vendo progresso. Eu, na minha vida, na minha casa, eu tenho um gráfico da onde eu tava para onde eu fui. Então, se esse gráfico estiver sempre positivo, tá certo, eu tô no caminho certo, né? E assim, cara, quem assiste aí o podcast de vocês, comenta aí na parte dos comentários, dá um salve no Alan, no Igor. Tiver dúvida, precisar da minha ajuda, entre em contato comigo, pega o meu contato com o Igor, com o Alan, e pô, eu tenho maior satisfação, maior prazer de orientar, passar o pouco que eu sei, mas às vezes o pouco que eu sei é muito mais do que o outro que não sabe nada, sabe? Então, tipo, cara, tenha coragem de arriscar, sair da zona de conforto, traz vivência, traz experiência de vida, sabe? E aí outra, saiba que, tipo assim, não deu certo, volta pro começo e começa de novo, faz de novo, até dar certo, entendeu? E é isso, na minha vida sempre foi assim, eu vivi muitas coisas, né? Eu vivi muitas coisas, realizei muitos sonhos já, mas sempre que eu realizo um sonho, eu crio um novo. Exato. Né? Então, pô, eu lá na Tailândia, eu lá na Indonésia, eu lá em Singapura, na Espanha, pô, muitas vezes eu parava e pensava, onde eu tô, cara? Tá? Que louco. Né? Eu tenho um amigo que, pô, o cara é 7 vezes campeão mundial de Muay Thai, viajou, sei lá, 200 países. E a gente conversando esses dias... O Cosmo. O Cosmo Alexandre. Cosmo Alexandre. Vai estar no Brasil agora em junho. Em junho já... Em junho agora ele vai estar aqui no Brasil, pô. Cosmo, encosta. Mas então, conversando com o Cosmo, a gente falou, caramba, a gente iniciou a nossa amizade em São Vicente, no litoral paulista. E a gente falou, pô, onde a gente chegou, cara? Tá ligado? Ele muito mais do que eu, né? Graças ao equilíbrio, ele sempre foi muito mais equilibrado, mas graças ao talento e equilíbrio dele, ele já chegou, já viajou, sei lá, 200 países já, tá ligado? Caraca. Agora, eu tô aqui, sei lá, no quarto, no quinto, no sexto. A minha meta é adquirir experiência, como que eu posso dizer? Acumular experiência de vida. Dinheiro é necessário, sim. Agora, ainda mais, aprendendo educação financeira, você é um cara que me ensina muito. O Igor também. O Igor é um empreendedor, você é um orientador financeiro. E, pô, eu peço ajuda para vocês e com a ajuda de vocês também, eu evoluo, aprendo. Hoje eu tenho muito mais controle das minhas finanças, porque nessas brisas de tipo, pô, por que eu tô sempre com a corda no pescoço? O que eu tô fazendo de errado? Aí eu vou entender que, pô, eu não tenho controle do que eu gasto. E às vezes é coisa simples, né? E às vezes eu tô sem dinheiro e não sei por que eu tô sem dinheiro. E aí o que aconteceu? Eu gastei mais do que eu ganhei no mês. Exatamente. E eu nem sei que eu gastei. Eu nem sei pra onde foi o meu dinheiro. Né? Porque muitas vezes a gente tá no ritmo hipnótico, você tá lá na alienadão, apareceu um rolê, você, pô, vou ter um cartão de crédito aqui, vou gastar, mas você nem tem esse dinheiro. Aí o banco vem, come você nos juros. Então, que são altíssimos. Altíssimos. Então, assim, você tem que entender o que é importante na minha vida. O importante na minha vida é saúde,
mentalidade, dinheiro é muito importante, então você tem que virar um expert em todas as áreas que é importante na sua vida. Eu costumo falar que são 3 pilares: família, saúde e finanças. E trabalho, né? Vamos falar em trabalho, você precisa gerar para ter dinheiro. Finanças e trabalho andam junto, né? Eu só trocaria a saúde antes da família, porque se você não tiver saúde... Não, eu falei os 3, mas são esses 3 pilares que eu... Mas é isso mesmo, você tem saúde, tanto física quanto mental, você já está equilibrado para você ajudar a sua família a ter também, né? Compartilhar isso. Como que é a palavra? Me fugiu a palavra, mas enfim, é você somar com as pessoas, sua família, os amigos que vivem perto de você, na questão de mentalidade forte, de algo em prol do progresso e, cara, ter um trabalho, juntar dinheiro, obviamente viver, né? Viver, porque não pode, você tem que saber direitinho separar as coisas. Esse dinheiro aqui é para sustentar minha família, esse aqui é para eu ter um conforto futuramente, esse aqui é para eu ter minha diversão, para eu realizar meus desejos, meus sonhos. Então, ter esse conhecimento é o que te traz liberdade, cara. Fico aqui querendo já falar de tudo, mas não vamos entrar nesse, porque senão... Nossa, meu, pira. Não, se a gente for falar de tudo, muita coisa. A gente vai ficar muitas horas, né? Mas basicamente eu concordo com você, Alan. Você cuidar da sua saúde física e mental. Ter pessoas, tanto... analisa as amizades, cara. As amizades é muito importante. Muitas vezes você... Muitas vezes não, a gente é influenciado o tempo todo pela TV, pela sociedade, pelos amigos, família, tudo mais. Mas às vezes tem aquela pessoa que está te arrastando e você nem está percebendo. Você não consegue entender, né? Você nem percebe que aquele convite que o cara te fez, você nem analisou, você foi automaticamente. E aquele convite te levou para algo que não te acrescenta nada, que só te repete algo que você já viveu, que você já experimentou e que você já sabe que não foi bom. Então muitas vezes é isso, você parar, respirar e analisar, cara. Analisa a sua vida. Antes, analisa o que é importante. Ter clareza do que é importante. Porque quando a gente não tem clareza do que é importante, a gente vai aparecendo os convites, vai aparecendo as arapucas, as armadilhas, e você vai indo. E depois você tem que ficar se restaurando o tempo todo. Aí você tem que ficar só resolvendo problemas, né? Sim. E aí, de fato, você não fez uma análise para entender. Falou, pô, parou por aqui, vamos seguir o passo corretamente. Sim, mano. Mano, Juju, você tá ligado, né? Da mano? hora, pô. Top. Acabou já? Já acabou? Não, já era. Se quiser acabar, a gente acaba, senão a gente vai É com vocês que mandam. Mano, Alan e Igor, tudo nosso. Eu só apenas... Acho que a gente... Mano, é muito conteúdo bom aqui. Sim. É uma satisfação, assim, enorme, gigantesca ter você com a gente. Você sabe que você é nosso irmão, é parceiro. Gritou, sabe que se eu precisar... Eu sei hoje, se eu gritar, eu sei o que você vai falar. Mano, tamo aí. E assim, cara, eu tenho muita satisfação real, principalmente de ajudar, que seja com uma orientação, com um direcionamento, uma visão para a rapaziada da quebrada, para a molecada que tá muitas vezes tipo, sem um rumo, sem um norte. Porra, se eu puder ajudar através desse podcast aqui, cara... vai ajudar, com certeza. Manda um e-mail pros caras, manda uma mensagem, até porque, pega né, meu Ju, contato, vamos trocar ideia, pô. Fala isso daí porque, mano, além de tudo isso que você fez, que você foi e arriscou, você também chegou a ser desacreditado por muitos. Então, sobre isso que você tá falando, Igor, é muito bom a gente não tacar um foda-se pra opinião alheia, tá ligado? Porque o cara que tá opinando, que tá te criticando, ele não vai fazer nada por você, cara. Ele é um cara perdido que tá sendo... o combustível dele é a inveja, né? Então ele vai te criticar, ele vai fazer piadinha, ele vai tentar te ridicularizar. Sim. Existe uma palavra que fala: a árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Então se você é uma pessoa que dá fruto, você vai receber crítica, você vai ser muitas vezes chacota no meio daqueles que estão perdidos, tá ligado? Porque o cara que tem um direcionamento, uma clareza do que ele quer, de onde ele quer chegar, ele não tá nem aí pra opinião dos outros. Ele vai fazer e ponto final, né? E eu acredito que hoje eu já me importei muito com a opinião dos outros. Já foi importante pra mim o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Hoje eu não tô nem aí, mano. Tô vivendo minha vida focado em mim.
Hoje, por exemplo, eu desativei o meu Instagram. E por que eu desativei? Porque eu perdia muito tempo vendo a vida dos outros. E muitas vezes... Que às vezes também não é uma verdade. Muitas vezes né, na grande maioria das vezes as redes sociais ela mais te aliena do que te adianta. No meu caso específico, eu não estou dizendo que as pessoas devem não ter redes sociais, mas no meu caso foi importante para mim me dar uma afastada para eu poder focar mais na minha vida. Porque muitas vezes a gente está ali, ó. Uma vez eu estava trabalhando na Austrália lá e parava o trampo, estava aqui, arrastando para cima. No final do dia eu fui olhar as estatísticas no celular e estava dizendo que eu estava 4, 5 horas, em média, por dia em aplicativo de rede social. E aquilo não estava me trazendo nem dinheiro, nem experiência, estava me trazendo entretenimento. Só. Entretenimento, muitas vezes desejando o que eu não preciso. E né? perdendo tempo, né? A gente tem que entender o que é essencial na nossa vida. Porque se a gente não tem clareza do que é essencial, a gente fica buscando coisas que a gente nem precisa, sabe, mano? Sim. Tipo, o cara tem ali, sei lá, um carro bom pra caramba, mas aí quer ter um outro carro porque aí vai impressionar fulano, ou ciclano, ou fulana, entendeu? Tipo, realmente você precisa de ter esses 2 carros? Esses 2 carros vai te trazer um gasto, sim, um custo, vai, né? Então, tipo assim, é muito do que se quer, é muito pessoal isso, né, mano? E o que eu quero pra minha vida é cada vez ser mais simples, porém mais próspero e poder mais ajudar. Porque eu acredito realmente que essa vida aqui é como se fosse um teste, cara. Eu acredito que a gente tá em evolução, acredito em vidas passadas e acredito em vidas futuras. Então, o que eu quero fazer aqui, nesse tempo que eu tô vivendo, é ser a melhor pessoa que eu puder ser, fazer o bem no máximo, no grau máximo, né? Não atrasar ninguém e curtir a vida, mano. Porque é isso, evolução também é você ter prazer, também você ter momentos felizes, porque a felicidade não é permanente, nem a tristeza é permanente, nem a felicidade é permanente. Entender que é um dia de cada vez, o que eu posso fazer no dia de hoje, sabendo o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Então é isso que eu deixo, assim, não é conselho, mas é visão. Sim. O que eu deixo de visão foca pra dentro, né? A felicidade ela não tá fora, ela tá dentro. Então quando esse copo aqui, pra mim ele tá meio cheio, entendeu? Porque eu tenho isso aqui. Tem gente que não tem isso aqui, entendeu? Então pra mim ele tá meio cheio. Então todo dia eu acordo agradecendo pelo pouco que pra mim é muito, entendeu? Só de você ter a vida e já tá você podendo ter saúde, levantar, você andar, ter um teto, tem você ter uma mãe, um pai, você ter família, amigos e você ter um lugar pra dormir e comida pra comer, já te faz diferente da maioria, entendeu? Milhões de pessoas. Então é assim, cara, agradeça todo dia, mano. Uma outra parada, mano. Não é papo de religião, mas é papo de existência mesmo, mano. Você acha realmente que não existe um Criador? Tá? Então é Deus, cara. Tá? Se apega com Deus, conversa com Deus da sua forma, na sua crença, na sua religião. Conversa com Deus todo dia, cara. Agradece o tempo todo, que isso vai atrair mais coisa boa. Sim. Né? Quanto mais você agradece, quanto mais você faz o bem, mais coisa boa você atrai. Né? E muita gente confunde com sorte, não é sorte, cara. Às vezes você plantou uma semente há anos atrás e aí daqui a pouco você colhe e você fala, puta, tive uma sorte, não foi sorte. É que você não lembra da semente que você jogou lá atrás. Sim. Então é isso, mano. Fé em Deus, disposição, gratidão, que, mano, é questão de tempo pra dar certo. Os planos. Clareza da onde você quer chegar, que é só questão de tempo. É isso aí. E não deixe de fazer nada porque vão falar de você. Vão falar se você está fazendo, se você deixou de fazer ou se você pensou em fazer. Então faça. Meu parceiro, obrigado. Irmão. Satisfação, mano. Satisfação total. Show de bola. Você não podia vir pro Brasil e ir embora. Passar batido do podcast. É que a galera a galera não sabe o sacrifício que a gente tá fazendo, porque pela nossa amizade de quase 40 anos, né, mano? A gente, pra concentrar aqui, fazer a parada rolar do jeito que teve, do jeito que foi difícil, porque a gente, né? Já teve vou soltar fazer aqui um make-off. Quero agradecer a produção, obrigado, a diretora, a produtora Natália, cheia de disposição ali, né? Muito obrigado. Porque, é isso, galera. Curte, compartilha. É muito bacana, pra gente é muito importante que vocês comentem lá. Vai ajudar bastante e é isso aí. E patrocinadores? Liga que a gente tá aqui. Tá afim de vir
apresentar a sua empresa, chama. Chama, papai. Obrigado, meu irmão. Satisfação, Tamo junto, hein? rapaziada. É nóis. Nós. Tamo junto. Oi. Sempre.